Saudações a todos que ouvem a minha história. Eu me chamo Manuel Matias, tenho 54 anos e moro no Espírito Santo, especificamente numa cidadezinha do interior. Sou um grande apreciador de histórias. Sempre escuto quando vou dormir e acordo ouvindo elas também. Sei que muitos fazem assim como eu, pois uma história leva você a escutar uma outra. E venho aqui para contar uma presenciada pelo meu pai, que hoje é falecido. Um homem de muitas histórias, mas também de muitos mistérios. A minha mãe dizia não saber de fato de onde ele era. Porém, nós descobrimos com o passar do tempo que meu pai era natural da Bahia e que ainda tinha muitos parentes por lá. Mas esse caso não é sobre a vida dele, é sobre algo que meu pai viu. Eu sou o irmão do meio dentre 5 irmãos. Todos nós nascemos em outro estado, lá no Pará. Viemos para cá depois que meu pai passou por maus bocados. Ele, que não tinha escolaridade nem nada, nem assinar o nome direito ele sabia, perambulava pelo mundo sem rumo, à procura de qualquer emprego. O que lhe pagasse bem estava de bom tamanho. Até que meu pai soube da febre do ouro da década de 80. Como muitos bem sabem, a Serra Pelada. Uma história de muitas glórias, mas também de muitas derrotas. Ouvindo meu pai contar suas histórias da época de garimpo, me deixava assustado e com medo daquilo que ele presenciou. Não por ser algo sobrenatural, pois isso era apenas uma parte do todo, mas sim da maldade humana. O meu pai dizia que tinha homem que costumava matar ao belo prazer. Simplesmente ninguém estava seguro. A qualquer momento algo trágico poderia acontecer. Acho que até aqui falei demais. O relato é longo e tem algumas histórias do tempo de garimpo, sendo a mais macabra de todas a do lobisomem, o bicho que jurou meu pai de morte. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, assim como se fosse meu pai contando para vocês. Se ainda me lembro, acho que passei apenas 1 ano no garimpo. Não fiquei rico indo para lá, mas também não saí de mãos vazias. O que ganhei nesse ano garimpando, pude comprar minha casa lá no sertão. Lá no garimpo já vi de tudo nesse mundo. O que vocês imaginarem de ruim, tinha por lá. Tinha caboclo ruim que costumava fazer ruindade, mas tinha muito amigo que era do bem. Lá, se você andasse sozinho, era até arriscado tirarem a sua vida, sem mais nem menos. Pois é, o negócio no garimpo era pesado, mas tinha suas regras, sendo a principal de todas, era que mulher não podia entrar lá. Tinha hora de dormir, hora de acordar, e cada um pagava seus aluguéis adiantado, assim como o que comprava ou o que consumia. Era dessa forma porque tinha muito ladrão, e caloteiro também. Tinha homem de má índole e cheio de más intenções. Muita gente roubava o que era dos outros, e muito difícil você achava algo que era seu, pois tinha muita gente trabalhando por lá, muita gente sofrida atrás de um sonho. Alguns até ficaram desiludidos assim como eu, mas outros saíram de lá ricos, já que da noite para o dia saía um milionário. Mas você tinha que ter muito cuidado, pois alguém podia passar a perna em você, tirar sua vida e ficar com tudo que era seu. Vi isso acontecer umas poucas de vezes, assim como aconteceu com meu amigo, que perdeu a vida para um outro amigo. Ele soltou na roda de conversa que tinha achado uma pedra de ouro, que hoje provavelmente deveria valer mais de 100 mil reais. Só que na mesma noite em que ele contou sobre seu achado, passaram a faca na sua garganta. E a pedra de ouro que o tal tinha achado, bom, essa nunca mais foi vista. Eu trabalhava e conversava com todo mundo, desde a malandro até gente do bem. Não queria inimizades e nem gerar conflito naquele meio. E também não saía relatando o que ganhava ou o que deixava de ganhar, porque tinha muito olho gordo. Perdi muito amigo por causa de burrice, que saía falando aos 4 ventos o que fazia por ali.
Então, indo na surdina, de pouco em pouco fui juntando o meu dinheiro, guardando em uma poupança para quando sair, e me virava com o básico. Para mim era mais do que bastante. Gastava apenas com o aluguel da casa e com comida. Adorava comer carne acompanhada de uma boa cerveja gelada, prato que ainda hoje costumo comer. E foi assim que criei amizade com 2 açougueiros ali da Serra Pelada. Ambos tinham restaurantes por lá, porém seus animais eram criados em outro lugar, muito distante dali, pois, como já disse, o lugar estava repleto de homem ruim. Ninguém confiava em ninguém, nem minhas pessoas confiavam. Mas vocês querem saber como fiz para chegar lá naquele fim de mundo, e também como foi a minha saída. E já adianto logo, entrei porque quis e saí na graça de Deus, pois quase que não saía vivo daquele buraco. Era final de 81. Estava trabalhando como serralheiro no interior da Bahia. Foi quando soube que tinha uns homens esperando carona na estrada, para irem até a Serra Pelada, que nessa época já carregava o nome, apesar de que na região tinha um outro nome antes desse. Mas enfim, eu soube que um pau de arara ia levar os moradores até lá. Quem quisesse ir seria levado a preço justo. Eu, que não tinha nada a perder, e iludido pelo comentário dos outros, que diziam ser uma montanha feita de ouro, corri atrás do sonho lá na Serra Pelada. Quando cheguei até Serra Pelada, me espantei com um tanto de gente. Devia ter mais de 20.000 homens por ali, todos para lá e para cá, andando com sacos de areia na cabeça. Ao chegar lá, já fui alocado em uma área chamada Babilônia, que foi o lugar onde fiquei garimpando durante um ano. Apoliano era o nome de um dos responsáveis de lá. Ele que dava ordens, estava sempre vendo se a gente não roubava ouro, já que isso acontecia e aconteceu aos montes por lá. Apoliano era justo, porém um homem mau no seu julgamento. Um dia ele fez um homem furar sua própria barriga, para ver se ele não tinha engolido o ouro. E claro, o sujeito carregava em si algumas piritas de ouro. O homem faleceu após o ocorrido, e claro que voltamos a trabalhar, como se nada tivesse acontecido, pois ninguém queria ter o mesmo destino, pois era isso ou iríamos embora. Essa foi apenas uma de muitas atrocidades humanas que vi na Babilônia, fora as muitas mortes que ocorriam por furto de ouro. Aos poucos, fui me enturmando e conhecendo os garimpeiros. Dentre eles tinha Chicó e Antônio, ambos lá de Pernambuco, que assim como eu foram para lá à procura do ouro. A gente vivia sempre em grupo para não entrar em desavença. E claro que era sagrado nossa pinga no final de semana. A gente comia carne feita pela Bruna, uma Maria muito conhecida do garimpo. Nós costumávamos ir lá porque era o melhor lugar para se ir. Porém, chegou uma época que a Bruna não estava abrindo o seu barzinho, e nem o restaurante que ficava no mesmo lugar. Estranhamos aquele fato inusitado, até porque ela era uma das mais conhecidas daquela região. E sabe como é o povo. A notícia logo se espalhou de que ela havia morrido em uma emboscada por ali perto, e que seu corpo se encontrava às margens de uma estradinha de chão. Claro que não passava de uma mentira, já que logo depois a Bruna apareceu, sã e salva, mas com uma história de arrepiar os cabelos da nuca. A Bruna disse que seu patrão estava tendo problemas em sua fazenda. Dizia ele que muitas de suas vacas estavam sumindo. Algumas foram até encontradas desossadas, o que levou ele a acreditar que tinha sido obra de ladrões, e talvez até de garimpeiros que descobriram onde era a sua fazenda. Mas essas teorias logo caíram por terra, já que um dia o próprio fazendeiro viu algo bizarro perambulando pela sua propriedade. Era uma noite de lua muito bonita. Dizia ele que estava retornando para sua casa, depois de ter ido com a família para a missa. Ao sair para abrir a porteira de sua fazenda e passar para o outro lado, algo inusitado e macabro aconteceu. Ele viu um ser grande e muito peludo atrás do seu carro. A criatura estava pronta para dar o bote no fazendeiro, mas ele, num golpe de sorte, sacou seu 38 da cintura
e acabou acertando 2 tiros naquele bicho, que uivou e correu para dentro da mata. Assustado, ele entrou para sua casa rapidamente e no dia seguinte contratou alguns pistoleiros para matar aquela criatura, mas que desde a fatídica noite, aquele bicho nunca mais foi visto. Bruna nos contou esse caso muito assustada, pois acreditava nas palavras do patrão e tinha medo de que aquilo fosse até o garimpo, já que as condições de lá não eram das melhores, e que se o bicho desse de cara com algum dos trabalhadores, só Deus sabe o que aconteceria com aquela pobre alma. Bruna desde então deixou de abrir o bar e vender suas carnes que a gente tanto adorava comer. Então passamos aí em um outro bar muito conhecido da região, mas claro, não era nada comparado com o bar da Bruna. Alguns dias se passaram e aconteceu o pior. Em uma manhã fria acabaram encontrando um homem sem vida próximo da Babilônia, que era o lugar onde eu trabalhava. Vi o estado em que se encontrava aquele homem. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele com cortes profundos. Pareciam até que foram feitos com a faca. Se não fosse pelo detalhe em sua cabeça, que tinham as mesmas marcas, mas sua cabeça estava esmagada. Era como se uma pedra tivesse caído em cima do homem, mas não tinha nada por perto. Acharam também que fosse ataque de uma onça, mas isso logo foi descartado, já que em suas mãos tinham chumaços de pelos negros, e suas unhas haviam sido arrancadas, como se por algum acaso ele tivesse brigado com algo. Depois de todo aquele alvoroço em volta do corpo do homem, logo depois veio sua identificação. Se tratava de Nélio, uma outra Maria conhecida pelos garimpeiros. Por se tratar de um caso atípico, muitos ficaram assustados com tal ferocidade que o corpo foi encontrado. O que teria feito aquilo com ele? Um homem franzino e pequeno. Tinha muito homem mau por lá, mas aquilo já era maldade demais. Logo após esse ataque do Nélio, muitos começaram a falar da possível aparição de um lobisomem pelo garimpo. E de fato, a criatura estava aparecendo e atacando os homens da Serra Pelada. Os ataques sempre ocorriam depois da meia-noite. Dava para se ouvir gritos e lamentos de uma pessoa, e logo em seguida o uivo de algo muito bizarro. E então, no outro dia, mais um corpo era encontrado nas mesmas condições. Assustados e temendo pela vida de seus trabalhadores, muitos chefes de garimpo se juntaram para dar um basta naquilo. Mas o bicho era muito esperto e rápido, nunca caía nas investidas, e o maldito ainda continuava a ceifar a vida de muitos homens, que até aquele presente momento tinha sido 16. Mas tais mortes logo se deram fim, já que por algum motivo o tal lobisomem tinha ido embora. Ao menos era isso que pensava. Se passando alguns meses depois daqueles muitos ataques, todos ainda comentavam e tinham um certo medo de se encontrarem com a tal criatura, que há meses não atacava. Porém, um dia sem mais nem menos, descobri quem era a tal fera. Em um domingo ensolarado, lá estávamos nós jogando futebol em um campo que tinha ali próximo. Eu era time fora, estava no banco esperando minha vez de jogar. E foi numa troca de jogador que percebi algo muito inusitado. Estavam trocando Francisco por Joaquim, um sujeito amargurado e muito estressado lá do garimpo. Um homem mau e cheio de ruindade. Ao ser trocado por Francisco, ele não gostou e começou a xingar e a brigar. Joaquim tirou a blusa que vestia e jogou no chão. E ao sentar do meu lado, vi no seu peito esquerdo 2 cicatrizes. Olhei com desconfiança e assustado para ele, e o mesmo logo reparou. Olhou para seu peito e logo depois olhou para mim. Ele abriu um sorriso estranho e disse assim para mim: "Tu foge daqui, que agora que tu sabe quem eu sou, eu vou te caçar pelos 4 cantos do mundo." E sorriu com um jeito bizarro. Após a fala, ele saiu correndo dali. Eu logo contei para os homens que não me deram tanta atenção. Contei para meus amigos e foram os únicos que acreditaram em mim. Assustado e temendo pela minha vida,
Fui até o barracão onde o Joaquim ficava, mas ele havia chegado lá mais cedo e pegou sua trouxa de roupas. Então foi embora do garimpo, e ninguém procurou pará-lo, pois todo dia tinha gente chegando e indo embora da Serra Pelada. Passei aquele dia muito assustado e temendo pela minha vida. Procurei ajuda com o Jurandir, um certo chefe de garimpo da região, que vendia e comprava muitas armas. Dele comprei um canela seca e 30 balas. Estava aliviado por estar armado, mas com medo do possível ataque do lobisomem. Porém, para meu espanto, o lugar continuou o mais calmo do mundo, e passei a ser chamado de louco e alucinado, levando a todos a não acreditarem em mim, inclusive meus amigos. Passou-se mais algumas semanas e nada ocorreu, até o dia do ataque daquela besta feroz, a última que soube desde que fiquei ali. Era uma noite muito linda de lua cheia. Estava com céu claro e muito estrelado. Era um domingo. A gente não bebeu porque tinha que pegar no pesado logo pela manhã. Mas estávamos lá no barzinho comendo churrasco com os conhecidos. Daí, antes das 9 horas, fomos para o nosso barracão e dormimos tranquilamente. Porém, logo depois que adormeci, fui acordado pelo meu amigo, que estava assustado e com os olhos arregalados. Ele dizia assim: "Acorda, acorda, tem um lobisomem arrancando a parede do barracão. Ele vai entrar aqui e atacar todo mundo." Quando me virei, logo vi os homens com cabos de vassouras acertando o bicho, que ora colocava a cabeça no buraco que tinha feito e ora puxava um pedaço de madeira. No mesmo instante lembrei do canela seca que tinha comprado, que estava enterrado bem ao lado da minha rede. Peguei o revólver e botei 5 balas, e então atirei. Todos os 5 tiros acertaram aquela criatura, que berrou alto e muito feio, mas que logo se calou. Pensávamos que o bicho tinha ido embora, então saímos para ver o que tinha acontecido. E foi aí que vimos aquilo agonizando do lado do nosso barracão, uma criatura meio humana e meio cachorro. Aquilo berrava de dor e soltava grunhidos muito alto. Era como um animal pedindo socorro. Rapidamente tratei logo de pôr um fim naquilo. Então carreguei meu revólver uma outra vez e acertei mais 3 tiros na criatura, todos em sua cabeça, o que levou o bicho a desfalecer diante de nós. Logo após os tiros, fomos chegando cada vez mais perto do seu corpo e conseguimos ouvir seus últimos suspiros. Após aquilo ter morrido, seu corpo lentamente foi diminuindo de tamanho, e aquela besta que há pouco era uma criatura assustadora deu lugar a um corpo de um homem, que assim que olhamos para sua cara, veio a surpresa de todos. Era Bruna, a Maria, dona do bar onde todos nós costumava beber. Logo após o fato macabro, ouvimos um outro uivo alto vindo lá da mata, muito mais alto daqueles que estávamos acostumados a ouvir. Tinha outro lobisomem ali por perto, e acho eu que fosse o Joaquim, onde ambos viravam lobisomem, trazendo terror e caos para o garimpo. Depois de tudo, os garimpeiros se acordaram, e a notícia que o lobisomem da Serra Pelada havia morrido se espalhou. Ninguém dormiu aquele restante de noite. Todos ficaram assustados pela possível volta da outra criatura, coisa que não se concretizou. Eu, pela manhã, arrumei minha trouxa de coisas e subi no primeiro pau de arara que vi. Fui embora da Serra Pelada, carregando comigo apenas as memórias de um trágico acontecimento. Não sei que fim se deu àquela segunda criatura, e nem aos meus amigos que lá ficaram. Mas pouco depois da minha saída, o garimpo fechou. Abriu-se uma represa no lugar, e agora está tudo embaixo d'água. O sonho do ouro acabou. Muitos perderam suas vidas, muitos foram esquecidos, e até hoje, muito se fala de lá. Porém, poucos sabem o que de fato aconteceu. O meu pai sempre me contava sua história com lágrimas nos olhos. Dava para ver que ele não estava mentindo, e nem inventando coisas com segundas intenções. Agora que vocês ouviram a história dele,
sabem o motivo do seu medo. Essas coisas e muitas outras lhe aconteceram em mais ou menos um ano. Agora imaginem o que mais ele teria visto no garimpo se não tivesse sido ameaçado por aquele homem, o tal Joaquim, que talvez ainda hoje esteja por aí pelo mundo, à procura de vingança pelo meu pai, o homem que tirou a vida do seu companheiro, onde eram os dois que viravam lobisomens. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Telmo, tenho 56 anos e moro em Encruzilhada do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul. Quem está escrevendo esse relato é minha filha Janaína, porém quem lhe acompanha sou eu. Adoro relatos de lobisomem, principalmente aqueles onde as pessoas escutam seus uivos, pois foi isso que ouvi naquela noite macabra. Tudo aconteceu em fevereiro de 1984. Era feriado de carnaval. Minha cidade, como era bem pequena na época, não tinha animação de nada. Por isso, sempre que chegava esse tipo de feriado, íamos para a casa dos meus avós, que ainda moravam no interior com outros familiares. Mas antes de contar o meu relato, peço que me deixe explicar como era o lugar da residência deles. Para chegar lá tínhamos uma grande dificuldade, pois o único caminho para passar era de terra, mas que logo dava para ver a casa dos meus avós, do meu tio e de algumas outras pessoas que moravam por lá. A casa dos meus avós era daquelas de barro, muito bonita e resistente, pois mesmo com a ação do tempo, ela ainda ficou em pé depois que eles partiram. Bom, como lá era uma propriedade privada, tinha um cercado que dividia as terras dos donos, que era bem grande por sinal. Resumindo, era um típico interior, pacato e muito calmo. Porém, essa calmaria se foi naquele feriado de carnaval. E sei qual foi o bicho que fazia aquele furdúncio. Voltando para o relato. Meus pais aprontaram as coisas e seguimos de bicicleta para aquele interior. Chegamos lá e foi aquela alegria, pois desde o feriado de Natal que não íamos visitar meus avós. Eu e meus irmãos pegamos a espingarda do meu avô e saímos para brincar. Foi muito bom aquele primeiro dia. Não desconfiamos de nada do que estava acontecendo, mas os meus pais sabiam que tinha um lobisomem rondando por ali. Tanto que assim que dava 5 da tarde, eles já estavam trancando as portas. Claro que no interior é comum dormir muito cedo, mas isso é cedo demais. Mas mesmo assim nem desconfiei. Mas quando a noite chegou não deu para negar. O lobisomem resolveu aparecer nas terras da minha avó. Bom, comemos a comida feita especialmente pela minha avó e depois fomos todos dormir. Eu e meus irmãos dormimos na mesma cama, uma de palha que ficava na sala. Porém, no meio da noite, acordei por causa de um barulho macabro. Arranhando a porta e grunhindo como porco, tinha algo querendo entrar na casa da minha avó. Ainda pensei que fosse o tio Erivelton, pois era ele quem tinha essa mania de nos assustar, e fiquei um pouco aliviado. Mas o barulho de arranhar e grunhir continuava. Durou praticamente toda a noite. Nem consegui dormir, esperando meu tio aparecer a qualquer momento. E por inocência, nem desconfiei. Mas quem já estava ali era o lobisomem. Pela manhã, contei para o meu pai que o tio Erivelto tentou me assustar, mas que não conseguiu, pois saquei na hora que era ele. Meu pai me olhou com os olhos arregalados e perguntou se também ouvia aquilo. Balancei a cabeça afirmando um sim, e ele falou assim para mim. Não era seu tio que estava lá fora, mas sim um lobisomem. Minha mãe disse que ele passa por aqui toda noite. E o que tu escutou noite passada
Eu ouvi também. Tava assustador demais aquela história, e também meu pai não era de mentiras. Se ele me falou que tinha um bicho aparecendo por ali, com certeza era verdade. Senti muito medo de ouvir aquele barulho novamente, e passei o segundo dia de feriado muito assustado. Encerrei de casa e eu saí, e quando a noite novamente chegou, algo mais macabro aconteceu. Assim como na noite passada, acordei com o arranhado e grunhido daquela criatura. Mas ele fez algo que só um lobisomem poderia fazer. O bicho parecia que estava em cima da casa, quando soltou um uivo alto e bem longo. E não era um uivo de cachorro ou lobo. Parecia com um homem e um bicho berrando ao mesmo tempo. Era como um grito de agonia. Lembrando agora, até me veio um arrepio. Estava com tanto medo que até parei de me mexer na cama e fiquei paralisado por horas. Enquanto o bicho estava ali, não consegui pegar no sono. E até graças a Deus, pois íamos embora na manhã do outro dia. De manhã o silêncio reinava na casa. Ninguém falou do uivo macabro do bicho. Só ajeitamos nossas coisas e partimos. E o interessante vem agora. Vendo relatos e causos na internet, percebi que lobisomem é chegada a recém-nascido ou pagão. Todos nós éramos batizados na época. O único que ainda não era batizado era meu irmão mais novo, que por coincidência ainda estava no ventre da minha mãe. Teria sido esse um sinal para atrair aquele ser macabro? Bom, não sei. A dúvida permanece até os dias de hoje. Boa noite. Boa noite, Sam. Gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo, na zona norte do Espírito Santo. Por motivos de privacidade, prefiro não falar o meu nome, muito menos nomes das pessoas que fizeram parte desse relato. Enfim, esse caso aconteceu no ano de 2018, quando eu tinha 6 anos de idade. Nesse tempo, eu morava com minha avó, em uma zona rural, onde tem bastante pasto e muitos gados. Minha avó é uma pessoa incrível. Eu sempre gostei de morar com ela e com meu avô, que também é um homem que tem um caráter de se admirar. Certa noite, estávamos reunidos na sala, assistindo TV. Estava um silêncio total. Foi quando esse silêncio foi quebrado por um uivo muito alto e grosso. Nessa hora eu já fiquei apavorado de medo. Minha avó tomou um baita de um susto também, assim como meu avô. Então nós apagamos as luzes e trancamos todas as portas e janelas da casa, para tentar não chamar muita atenção daquela coisa. Passado alguns minutos, por volta de 3 ou 5 minutos depois, começamos a escutar passos pesados e uma respiração muito forte em volta da casa. Junto disso, vi um odor muito forte de carniça, exalando daquela criatura. Meu avô tentou acalmar a gente, que estávamos apavorados de medo. Eu não conseguia mexer nenhum dedo sequer. Só uma observação. A luz estava cheia e iluminava todo o nosso quintal. Bem, meu avô tinha uma espingarda calibre 20 dentro do quarto. O meu avô tinha uma espingarda calibre 20 dentro do quarto e foi lá buscar. Enquanto isso, eu e minha avó ficamos escutando os passos e aquela respiração assustadora daquela coisa. Meu avô pegou a sua espingarda e tentou abrir um pouco a fresta da janela, para acertar pelo menos um tiro naquela criatura. Aquela coisa parou na frente da janela em que meu avô estava e se distanciou um pouco. Quando meu avô abriu aquela janela, eu vi a coisa mais horrenda da minha vida. A alguns metros de distância,
estava uma criatura, com uma cabeça similar à de um porco, mas misturado com a de um pastor alemão. Aquela coisa tinha orelhas pontudas, dentes que mal cabiam dentro da boca, e sua pelagem era cinza, com algumas falhas do pescoço para baixo. Suas pernas pareciam estar quebradas, e aquilo babava muito, sem contar nos seus olhos, que eram vermelhos brilhantes. Então, sem pensar duas vezes, o meu avô disparou 5 vezes contra aquele ser abominável, que o rodeou e saiu cambaleando mata dentro. Dos 5 tiros, meu avô acertou 3, que pegaram no peito, no ombro e na barriga. Depois disso, não consegui dormir por um longo período de tempo. Hoje eu tenho 14 anos e meus avós ainda são vivos. E sempre que lembro disso, eu fico todo arrepiado. Tomem muito cuidado na rua, principalmente nas madrugadas. Nunca se sabe o que pode estar te esperando escondido entre as árvores ou arbustos, ou até mesmo no meio da rua. Boa noite. Boa noite, Sam, e a todos os ouvintes do canal. Eu me chamo Emanuel, tenho 56 anos e moro no Piauí. Trabalho como segurança há bastante tempo e trago na bagagem muitas histórias assustadoras. Mas dentre tantas, a que mais me fez medo foi de um bicho estranho que vi enquanto estava trabalhando. Na época, eu fui contratado para vigiar um galpão que armazenava materiais de construção. Junto a mim tinha um outro segurança que aqui darei o nome de João. O senhor João era mais experiente que eu na época, já que tinha 62 anos, sendo que desses, 40 tinha de profissão. Sem contar que foi ele quem me ensinou diversas coisas, também sobre o bicho que vimos naquela noite. O ano era 2001. Fazia uns 2 meses que trabalhava como vigilante nesse galpão. Era até que bem tranquilo, pois só tínhamos que fazer rondas nas 2 portas, a dos fundos e a da frente, que ficava próximo da BR. E detalhe, na direita só tinha mato, e a uns 200 metros o posto da PRF. E na nossa esquerda era uma oficina de caminhões, dessas de beira de estrada. E além disso, não tinha mais nada. Nem sequer poste de luz tinha. A única coisa que iluminava o local eram os carros que passavam de vez em quando na estrada e o gato que tinha na frente do galpão. Fora isso, o lugar era um total breu. Bom, eu e o senhor João passávamos a noite acordados, tomando café e conversando sobre diversos assuntos. E na primeira noite em que aquilo apareceu, estávamos próximo da porta de entrada do galpão. Foi assim. A gente conversava tranquilamente, quando o silêncio da noite foi quebrado por uma correria vindo de longe. E logo depois junto, veio um som de cansaço muito alto. Eu me levantei e só deu tempo de me virar, pois senti quando aquilo passou muito rápido de frente ao galpão e continuou seguindo o caminho por onde ficava o posto da PRF. Aquilo me deixou com muito medo, mas ao mesmo tempo muito curioso. Fiquei abismado com o que tinha acabado de acontecer, mas o senhor João continuava tranquilo tomando seu café. Parecia saber do que se tratava, e nem foi preciso dirigir a palavra até ele, pois o mesmo foi logo falando. Senta, rapaz, fica assustado não, porque aquilo já foi embora. Olhei para ele que continuava bem calmo e perguntei o que diabos era aquilo, e ele me disse assim: é um lobisomem, Manel. Quando ouvi aquilo, na mesma hora comecei a perguntar se não era só lenda e boatos que o povo inventava. Mas ele negou tudo e me disse que era verdade, inclusive que já tinha visto alguns enquanto trabalhava. E foi dali que comecei a ter vontade de ver um lobisomem. Não era por duvidar,
mas sim para ver como ele era. E a vontade foi tanta que cheguei a vigiar a rua ao invés do galpão, para tentar ver ou escutar novamente aquele mesmo barulho. Mas por várias e várias noites não escutei nada. Porém, numa noite qualquer, eu vi aquela coisa, e foi algo que me arrependo de ter visto. Não sei se era noite de lua cheia ou noite sem lua. Como disse, era só mais um dia normal. Nada fugia do padrão. Quando no meio da noite novamente comecei a ouvir aquela correria vindo de longe. Rapidamente corri até a porta de entrada do galpão e comecei a tentar abri-la para olhar. Enquanto fazia isso, fiz muito barulho com minhas mãos. E aquela coisa lá fora, vendo a minha movimentação, parou subitamente. E o Sr. João, percebendo o que estava prestes a fazer, veio em minha direção mandando que não abrisse a porta. Porém, já era tarde demais. Já fui abrindo ela. E quando a abri, vi uma coisa a uns 10 metros de distância de mim, que descrevo como sendo um demônio, pois era como um porco gigante, mas com semelhanças de gente. Os dentes daquilo eram saltados da boca, além de ter as pernas estranhamente tortas. Travei quando vi aquela criatura, e quem fechou a porta para mim foi o Sr. João, que brigou comigo e me empurrou para sair de perto dela. E só então que consegui me mover. Ainda ouvi aquilo fungar próximo do galpão, e logo depois segui seu caminho rumo à PRF. Depois de tudo ficar mais calmo, o Sr. João brigou comigo, falando que tinha botado as nossas vidas em jogo, já que aquilo poderia entrar facilmente e nos atacar. Porém, aquele ser era bem calmo, só era assustadoramente feio, mas não me parecia que ia atacar. Bem, após essa trágica experiência, eu nunca mais tive vontade de abrir porta nenhuma, nem para ver a movimentação na rua. Inclusive, teve outras vezes que esse mesmo bicho, ou talvez outro, passou de frente ao galpão. Ouvia sua correria, seu cansaço e a presença maligna, que me fazia tremer de medo todas as vezes em que ouvia. Mas mesmo assim, nunca mais tive coragem de ver aquele demônio, que muitos chamam de lobisomem. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Cláudio, moro em Macapá e fica no estado do Amapá. Vendo um dos seus vídeos, lembrei de algo que vi há muitos anos atrás. Um ser que de longe lembrava um cachorro, mas que de cachorro não tinha nada, pois mais parecia um gorila misturado com gente e cachorro. Uma criatura muito medonha, que até os dias de hoje me deixa arrepiado. Era fevereiro de 2003. Com meus 23 anos, já era casado e morava com minha esposa em uma rua que não tinha saída. Na esquina não tinha casas, e no fim da rua era só mato. Por lá, se assim, o carro que fazia a coleta de lixo não entrava na minha rua. Por isso, tínhamos sempre que levar o lixo até a esquina e deixar ao lado desses terrenos baldios. Assim, quando o carro da coleta fosse passar, eles levavam. Estou dando esses detalhes para não ficar confuso mais para frente. Pois bem, nessa mesma época eu estava trabalhando para um homem em uma cidade vizinha, que era descarregando materiais de construção. Eu sempre ia e vinha de carona com ele, mas nunca chegava em casa tarde da noite. Normalmente meu horário de chegada era entre 7 ou 8 da noite. Mas numa certa vez de fevereiro, o meu antigo chefe acabou esquecendo de mim, pois foi curtir o carnaval na cidade e não lembrou da minha carona. Como não sabia disso, fiquei até perto da meia-noite o esperando. E como já era tarde demais,
Percebi que ele não ia vir e acabei pegando carona em um ônibus de uma outra empresa, que me levou somente até uma certa avenida do meu bairro. De lá, eu tive que seguir a pé até a minha casa. E foi então que as coisas ficaram bem sombrias. O meu bairro normalmente já não tinha movimento, ainda mais depois das 11, aí que não tinha mesmo. Tava aquele silêncio nas ruas. Porém, assim que fui me aproximando da minha residência, notei que os cães latiam bastante. De pronto, peguei um pedaço de madeira e algumas pedras no caminho, para caso algum daqueles cães viesse para me atacar. Só que eu não sabia, mas eles latiam para uma outra coisa. De longe, avistei cerca de 10 cachorros na rua, latindo em direção do terreno baldio que tinha na esquina da minha rua. Fui me aproximando e notei que lá tinha algo escuro, que jogava as sacolas de lixo para todos os lados. Eu parei e fiquei olhando aquele estranho comportamento, achando-se um morador de rua, pois eram movimentos humanos. Nenhum bicho teria astúcia de fazer aquilo. Foi então que, olhando bem, notei algo peludo e de focinho alongado. Estava numa posição sentada, como se estivesse de cócoras. Logo pensei ser um cachorro, mas cachorro não fica daquele jeito. Então, para ver melhor aquilo, peguei uma das pedras que carregava e joguei em direção daquela coisa, que quando percebeu a minha presença ali, se levantou ficando que nem uma pessoa. Aquilo me deu um gelo na espinha e percebi que não era algo normal, pois o bicho me encarou por um tempo, mas logo depois ficou de quatro e correu em direção da outra rua, contrária à que eu morava. Era como um cachorro, mas grande e muito peludo, e com uma estranha semelhança de gente. Os cães que o cercavam também foram atrás latindo. Aproveitando a oportunidade, eu corri o mais rápido que pude, e em pouco tempo cheguei na minha casa, assustado e trêmulo. Quase que não abri o meu portão, mas após um tempo consegui entrar. E mesmo já dentro de casa, me senti inseguro, pois ainda ouvi o latido dos cães ao longe, mas que por Deus, logo cessaram. Tomei um banho rápido e fui para minha cama. Nem contei à minha esposa sobre o que vi, já que ela era muito medrosa e ficaria em pânico se soubesse do tal fato. No outro dia eu consegui chegar em casa mais cedo, porém perto da meia-noite, os cães da vizinhança latiam na esquina, e eu sabia com toda certeza que era para aquele mesmo ser. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério.
tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na Quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar as cinzas na igreja, e ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos, e foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora e seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina. E de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer. Mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam, assim como sempre fazem. E eu continuei ouvindo aqueles latidos, que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore, e esperei aqueles cachorros passarem. Mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fossem um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo. E apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa. E o tempo todo batia nos cães e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem e estava ali, bem na minha frente. Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: "Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua." Mãe era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: "Tá vendo, Leonardo?
Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza, para aquele bicho não atacar mais ninguém. A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho. E eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.